Pronto, eu comecei a aula. Boa noite, né? Agora oficialmente para vocês, né? Durante a gravação. Na faculdade a gente tem todo semestre, não sei se já algum professor já falou, já fez com vocês isso. Então, na faculdade a gente tem o que a gente chama de semana de oficinas profissionalizantes ou oficinas acadêmicas, certo? E aí se a gente tivesse presencialmente, a gente faria algum evento, faria alguma discussão, alguma coisa relacionada à nossa disciplina, relacionada ao nosso curso, mas de uma forma, né, diferenciada. Convidaria alguma pessoa para fazer uma fala, faria alguma coisa diferente, juntava professores. Até a gente tentou fazer isso aqui no Teams. Eu tentei fazer uma atividade conjunta com o professor Walter, mas fica difícil da gente chamar um professor de outra turma para nossa aqui no Teams, né? Aí eu aproveitei uma discussão que já iria fazer parte da nossa aula, do nosso conteúdo, né? Que é essa discussão sobre ética, sobre moral. E aí eu transformei ela, adaptei ela para funcionar, né? No modelo de tipo oficina, tá, gente? Então, eu queria, antes da gente começar, né, pedir para vocês separarem aí o papel. Quem está entrando agora, eu pedi para separar uma folhinha de papel e uma canetinha, tipo, pode ser um piloto, pode ser alguma coisa nesse sentido. Para quê? Certo? A gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever o que eu quero que vocês façam, fazer aqui o modelo, tá? Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Eu coloquei na minha folha, não sei se vocês estão vendo, só clicar na minha imagem, as duas palavrinhas, ética e moral. Moral. Certo? E aí, o que é que eu quero que vocês façam? A gente vai fazer um pequeno brainstorming, né? Que vai ocasionar... Boa noite, professora. Boa noite. Que vai ocasionar um tipo de mapa mental, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão escrever, certo? Aqui nessa folha, o que vocês imaginam, assim, nesses traços que eu coloquei, o que vocês imaginam que seja ética e o que vocês imaginam que seja moral, tá? Sim, não se preocupa se vai ser o conceito 100% certo, é aquilo que vocês compreendem mesmo, para a gente partir daquilo que vocês sabem para a discussão que a gente tem para fazer hoje, certo? Ética e moral, ok? Podem, aí vou dar o tempinho para vocês fazerem isso. Ética e moral. O que vocês entendem por ser ética? Alguma palavra que vocês associem a ética ou palavras, vocês podem puxar, fazer essa conexão. E palavras que digam respeito, que vocês consigam definir ou conceituar moral. Essas duas características, esses dois conceitos, né, que são tão importantes, né, para todo profissional, principalmente, eu imagino, uma das áreas onde a questão da ética e da moral é muito forte é no mundo, né, jurídico, no mundo do direito, tá? Façam aí, quando terminar, me avisa. Já pensou em algumas palavrinhas aí para ética e moral? Foi comigo, professora? Oi? Não entendi o que a senhora falou por último. Não, se vocês já começaram a fazer o mapa mental que eu pedi aqui na folhinha. Estou fazendo. Tá, joia. Tá, joia. Ok. Professora, Oi. a senhora pode explicar novamente o que é para fazer? Pronto, Jamile, vê. Você vai pegar uma folhinha de papel ofício, né? Ou uma folha de caderno, alguma coisa que você tem aí, né? Acessível, uma canetinha, se possível, uma canetinha tipo piloto, que tem uma escrita um pouco mais grossa. E aí você vai escrever a palavra ética e a palavra moral. E nesses traços que eu coloquei aqui,
você vai colocar aquilo que você entende por sendo ética. Então, a palavra que, quando você pensa ética, você pensa nessa palavra, palavra, uma pequena frase que você relacione tanto a ética quanto a moral, certo? Não é nada muito elaborado, não, gente. Não se preocupem em realizar um negócio mirabolante, não. É algo realmente partindo, né, do senso comum ou do pré-conhecimento de vocês, ok? Entendido, Jamile? Pronto, ok. Já se entendeu o que é para fazer? Sim, professora. Massa, vou ficar aguardando. Sim, Léo, se você quiser mandar a foto aqui, ótimo, fica até mais claro, né, do que mandar por aqui, certo? Você tira a fotinho, eu ia fazer isso na hora que o pessoal me chamou, né? Você tira a foto e anexa aqui no chat. Vou tirar a foto aqui do meu, que aí fica até mais fácil para vocês visualizarem. É só ficar com a sombra aqui da minha mão. Aí eu vou pegar aqui a foto para compartilhar. Léo já tá carregando a tua. Ótimo. Então, não vou nem botar a minha, porque aí eu pego a tua como exemplo, Léo. Vocês viram aqui que o Léo botou no chat o que ele fez, né? O pequeno mapa mental, assim, né? Improvisado, que a gente está construindo, né? Aí, Léo botou, né? Ética está relacionada a deveres, a normas, a obrigação. Moral, ele colocou aqui conceitos, valores, virtudes, e entre aspas ali a palavra é certo, não é isso, Léo? A palavra que está entre aspas aqui, conectada à moral, seria certo. Gente, eu coloquei esses 4 tracinhos, mas se vocês quiserem colocar mais palavras, podem colocar, tá? Que foi só um exemplo, ok? Beleza, Léo. Aí, se vocês quiserem ver a foto do Léo, é só clicar na imagem que ela é ampliada. E aí vocês podem fazer o mesmo, tá? Quem estiver utilizando o celular, faz isso. Pode pôr frase sim, Maria, pode sim. Que às vezes a gente não consegue, né, definir algo com apenas uma ou algumas palavras, né? Algumas frases curtas, pode colocar sim, tá? Gosto de escrever. E eu gosto de gente que gosta de escrever, porque eu gosto de ler. Então. Cadê o resto do pessoal? Tô sentindo falta de um monte de gente aqui na nossa turma. Tava todo mundo hoje no curso, foi? Ô, professora, pode mandar via WhatsApp também, né? Pode, se você não conseguir colocar aqui, pode. Beleza, beleza. Tu tá no celular ou tu tá no computador, Ícaro? Tô usando o computador, professora. No meu telefone dá a bexiga e não entra. Eita, que pena. É porque se tu tivesse com um WhatsApp web, Não, eu tenho como colocar, acho aí que tu assim. tira, né? Tu tira a foto Aham, pelo celular do boa, WhatsApp. É como eu faço. boa ideia, boa ideia. Valeu, professora. Gente, desculpa, meu gatinho aqui passou na tela. Professora, boa noite. Boa. Professora, é para saber que a gente coloque, são 4 palavras relacionadas, é? Não, quantas você quiser. Aqui eu coloquei só como um exemplo. Você pode colocar mais ou menos. Fique à vontade. Aqui esses tracinhos eu só coloquei como um exemplo, tá? Ah, tá bom. Agora eu não vou conseguir enviar, não, professora, para a senhora, não. Assim, para colocar no computador.
Eita, A sua câmera funciona do seu computador? funciona. Se eu ligar aqui, Pronto, aí deixa eu se ver for aqui. caso, você pode tentar mostrar, se você não conseguir tirar foto para enviar para a gente, ok? Pronto. Tá ok. Bom, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá mandando. É porque eu tive um pequeno contratempo aqui com meus gatos, que estavam todos aqui no meu quarto. Tinham 3 gatos aqui no quarto. Eu tava vendo a hora de ter um fight. Deixa eu ver o que o Matheus mandou aqui pra gente. Ética, ele colocou aqui que diz respeito ao respeito. Também falou de normas, né? A ideia de caráter, de costumes. Já moral, ele colocou, também relacionou com costumes, com regras próprias, a ideia de valor. E essa última palavra, eu acho que é cultura, Matheus? Uma palavra aqui, cultura, está relacionado à moral, certo? Aí, Jamile, já fez uma configuração diferentosa, gostei. Mostrar a organização dela, a ética. Honestidade, dignidade e honra. Moral, mérito, o bem e valor. Já outra pessoa que associa valor à moral, certo? Isso mesmo. Maria está mandando ali algo. Vocês mandaram. Pode, Maria, você pode mandar. Se você estiver usando o celular, se você estiver usando o computador, se for o computador, você pode usar o WhatsApp web, mas pode mandar também, que aí você manda, põe seu nome que eu pego lá e boto aqui no WhatsApp, para a gente discutir aqui na nossa aula. Quem não conseguir mandar por aqui, manda lá no WhatsApp que eu pego, que eu estou com o WhatsApp web aqui, e aí coloco aqui, tá? Só tem um trabalho de pôr o nome só para, né? Já que não é a própria pessoa que está postando aqui. Quem quiser, claro, fazer isso. Lembrando que não é obrigado, tá, gente? Eu queria ver o máximo possível, né, de ideias, justamente essa tempestade de ideias de vocês, para ver mais ou menos como vocês estão pensando, o que é ética e o que é moral, tá? Gislene mandou aqui o dela. Vamos ver. Clicar aqui na imagem da Gi. Ética, ideia de conduta, comportamento, princípios e padrões. Moral, valores, respeito, caráter, intenções. Vocês estão caminhando para uma direção que eu estou gostando. Isso mesmo, gosto assim. Vou dar aqui mais 5 minutinhos para quem ainda quiser mandar, tá? A gente partir para a discussão. Pronto, a gente já botou aqui. Professor, eu acho que eu consegui entrar aqui pelo Teams, aqui pelo celular. O aplicativo do Teams, acho que não sei se chegou aí. Você enviou? Deixa eu ver aqui. Eu estou aprendendo ainda aqui, mexendo nesse. Acontece. A gente termina o semestre e não domina tudo que tem na ferramenta. Eu acho que foi. Deixa eu ver. Deixa eu ver se Ô, pelo professor, computador aqui. Oi? eu mandei, viu, lá no WhatsApp mesmo. Eu tô vendo lá, tô vendo o de vocês que vocês mandaram lá. Deixa eu tentar trazer de lá para cá para a gente discutir, certo?
Eu mandei. Agora, eu mandei depois de Daniel e não chegou ainda aqui. Eu tô vendo aqui no... É porque você clicou aí na setinha para enviar, porque às vezes você pensa que enviou e não enviou, tá ainda na sua... Cliquei, professora. Tá aqui dizendo, ó. 19 e 27. Pronto, tá. Acho que talvez demore por causa do Da internet, sistema. deve estar sendo enviada ainda. Já a Ciara também colocou aqui, mas ainda está abrindo. Aí, Daniel. Já se mandou, mas o dela acho que ainda está abrindo. Não sei se eu vou trazer do WhatsApp para cá. Espera só um pouquinho. Oi, Oi, quem é? quem é você? Sou eu e você, quem é? Oi, professora, sou eu, Andréa. Oi, Dea. É melhor? Tô bem melhor, sim, obrigada. Nada. Vou Então, fechar aqui. Estou Oi, fala. recebendo aqui várias imagens de vocês aqui no Quatro. WhatsApp da nossa atividade de hoje, tá? Que é Tá, eu... justamente ter um pequeno mapa mental sobre a respeito das duas palavras, né? Dos dois conceitos, de ética e de moral. Certo. Vou fazer o meu aqui, viu? Vou fechar a senhora aqui, tá bom? Tá? Mais alguém aqui me mandou, né? Professora, eu mandei também lá no WhatsApp também. Aí você tem aqui ética, regra, princípio, visão, modo de agir, moral, caráter, ação, certo e errado, individual. Gostei. Pessoal todo mandando aqui no WhatsApp também. Cadê? Quem foi esse aqui que escreveu? Que letra bonita. Com preto e amarelo. De quem é esse aqui? Ei, gente. Tá uma letra... A pessoa Yasmin, realmente... professora. Yasmin, você realmente caprichou aqui, viu? Ah, valeu. Cadê a ideia? Você colocou aqui caráter. Coletivo, ótimo. Valores religiosos. A ideia do correto, opiniões. Que é passado de geração em geração. Massa. Recebendo aqui as imagens de vocês. Ah, chegou aqui também a do Cleitone. Tá aqui no... Cleitone, é Cleitone ou Cleitone? Como é que é a pronúncia do seu nome? Para eu não... Eu estou pronunciando, mas já que eu estou já pronunciando errado. Cleiton, professora. Cleitone mesmo, né? Cleiton. Isso. Tá. É porque pobre adora botar Y no nome, né? Faz parte. Cadê? Quem foi que mandou? Ah, o de Cleiton tá aqui. Vou ler assim um pouquinho de lado, né? Como agir, conduta dentro de um coletivo, a ideia de moral, costumes, sentimentos, boa. Aí aqui, ética, né? Princípio, deveres, seguir regras, a ideia de disciplina, moral, poder, né? A questão do que é certo, obedecer a moral, o que é justo, né? Isso foi o Lucas que colocou. Mas alguém ainda falta enviar, gente? Quem queira enviar? Para a gente partir para... Eu, professora, estou fazendo o meu agora, que eu cheguei à tarde na aula, estava ocupada aqui com as coisas. Rapidão, estou mandando o meu. Tava fazendo a janta, meu cafezinho, quero um cafezinho. Não, aqui só quem toma café sou eu, mas eu faço para a senhora já já, viu? Valeu. Já já eu faço. Valeu, hoje não deu tempo de jantar antes da aula, não. Só vou jantar depois, quando terminar a aula. Aí eu tô sentindo falta do meu cafezinho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, enquanto... Então, professora. Tá.
enquanto a André está terminando a atividade dela. Vocês, eu acredito que todos conheçam, já devam ter assistido, aquele filme, O Advogado do Diabo. Vocês já assistiram esse filme? Se não assistiram, conhecem o filme? Eu conheço, professora. Eu creio que eu assisti Ouvi só um falar. pedaço dele. Isso eu assisti faz muito tempo, não me lembro mais não dele. Não. Eu acho que eu já ouvi falar. Já ouviu falar, né? É um Ele não é um Keanu filme, Reeves. ele não é Tem tão na novo. Netflix, né? Parece que tem na net. Na Não sei se Netflix. tem ele na Netflix, né? Eu baixei ele, tirei um trechinho, que é o trecho que eu quero compartilhar com vocês. É esse mesmo, Léo, com o Keanu Reeves, isso mesmo. Ele, o Al Pacino, a Charlize Theron. É porque esse filme acho que é do final da década de 90 ainda, então não é um filme tão recente, mas é um filme bem relevante e tendo a ver, né, com a área de vocês, que eu queria ver se eu consigo compartilhar com vocês um trechinho. Maria enviou o dela, foi pelo WhatsApp, né, Maria? Você enviou o seu, deixa eu ver aqui o seu. Está aqui no WhatsApp. É bom porque fica registrado tanto no Teams quanto no WhatsApp, aí não tem problema de perder. Maria fez todo um esquema, certo? Cadê? Maria colocou aqui ética, diz respeito a caráter, valores, comportamento humano. É a orientação do comportamento humano em sociedade. E a moral, regras, costumes e tabus. Perdão? A moral são os costumes de cada um, convenções estabelecidas para cada sociedade. Pessoas, vocês concordam que o Clebson também colocou aqui, cadê? Botou aqui dele. Conduta humana, estudo moral é ética, moral, costumes, regras da sociedade. Certo. Maria Alexandre colocou aqui também o dele. Ética e comportamento, individualidade, atemporal, moral, princípios, contrato social, meritocracia. Interessante. Maria José, ética, maneira de agir, caráter, modo de viver, conduta, moral, valores, cultura, comportamento, costumes. Beleza. Daniel também, Daniel Elber, botou o dele aqui também, no caderno. Ética, normas, apertando norma, valores, caráter. É uma palavra que apareceu bastante para ética, foi caráter. E algumas pessoas também usam a palavra caráter para falar de ética. Dalmi botou o dele aqui. Ética, um pouquinho tremido. Moral. Dalmi, tenta tirar outra foto, que essa tua tá bem tremidinha. A justiça. Eu não tô conseguindo ler direitinho o que tu botou. Pronto, gente. Então, acredito, né, que se vocês acompanharam que os colegas postaram aqui nas fotos, dos mapas mentais de cada um, diz respeito, os conceitos são bem parecidos, né? Aqui eu estou recebendo outro aqui no WhatsApp. Quem foi esse que escreveu em verde para mim agora, porque só apareceu o número, não está salvo pelo nome da pessoa. Pode ser influenciada, é o teu, Andréa? Por fatores como religião. Não, o meu vai agora. Proibição, permissão, bons costumes, ética, respeito para com os outros, os que agir com justiça, respeito às leis, participação, né, com o certo ou errado, preocupação, perdão, com o certo e o errado. Tem uma galera que tem uma letra caprichada. Ah, foi Débora que escreveu o verde.
Certo, Débora? Que para mim só apareceu o número do telefone, não apareceu o teu nome. Meu chegou agora. Botou lá no grupo, não foi, Dea? Pronto, tô vendo aqui o teu, Dea, no grupo. Foi, tá no grupo. Ética e moral. E você, aí, gostei que você fez, Dea, você conectou. Que ética está relacionado à moral, beleza, né? Linha tênue entre bem e o mal, visão questionadora do que é certo e errado, isso é ética, tá? Respeito, essência de normas, valores e caráter. E moral? A moral pode ser dividida, pode ser deixada Ao ouvinte. Ah, tá. A moral pode ser deixada ou transmitida, né? A ideia de uma lição a ser aprendida a partir de uma história, a ideia de cultura, de costume passado, né? Essa perspectiva que você trouxe. Beleza. Isso. Ótimo, gente. Aí eu pergunto para vocês. Vocês acreditam que essas duas palavrinhas, moral e ética, têm a ver com a profissão de vocês, a profissão que vocês estão, né, trilhando para buscar? E de que maneira vocês acham que essas palavras, esses conceitos, têm relação com a vivência de vocês, a profissão de vocês? Quero ouvi-los. Totalmente, né? Totalmente. Desde a oratória, as vestes, ao comportamento, como se dirigir, vamos lidar com pessoas. Então, isso, né, é muito importante, porque daí a gente faz o nosso nome, né, e o nome, você carrega ele ao longo da sua carreira. Se você tiver um desvio no começo, em qualquer lugar, ou seja, no final, isso vai aparecer e bota tudo a perder. Então, a ética e a moral, ela prisma por uma carreira de sucesso. Quem não segue esse caminho, ele se perde. Na minha visão, essa é a minha opinião. Isso, né? Tanto é, e sim, Yasmin, diga, você levantou a mãozinha aí, porque agora o Teams tem esse recurso fechoso de você levantar a mãozinha. Diga o que você queria falar, Yasmin. Travou. Ah, tá. A professora travou bem na hora. Eu acredito que, com certeza, como a Andrea falou, está totalmente ligado à profissão que a gente pretende exercer, né? Só que com essa pequena diferenciação de que a gente tem que sempre buscar ser ético, mas nunca... a gente tem que ser imparcial também, não aplicar a nossa própria moral, acredito eu, em alguns casos. Isso é importante, né? Registrem isso aí, esse finalzinho aí do que Yasmin falou, né? Porque ela, talvez, não sei se foi a intenção, acredito que sim, ela diferenciou, né? O que é ética e o que é moral, tá? E que algumas pessoas também colocaram aqui no mapa mental que eu pedi que vocês fizessem, né? A ideia de que ética é coletivo e de que moral é algo mais particular, é algo mais individual. Dalmi está com a mãozinha levantada. Diga, meu grande, fale aí o que você quer. Professora, na minha opinião, realmente a ética e a moral são dois elementos essenciais na carreira de um advogado, principalmente. Mas eu vejo que, infelizmente, a nossa mídia ela só destaca o profissional do direito quando ele comete algum deslize. Dificilmente a gente ouve falar em um bom advogado que cumpre com as suas tarefas com ética e moral. Geralmente, quando se destaca na mídia, é por ter se desviado. Eu vejo muito isso aí. Infelizmente, em toda profissão, né, existem os maus profissionais, né, que acabam, né, queimando um pouquinho a fita, né, das nossas profissões. Mas aí a grande questão é, vocês estão trilhando esse caminho, né? Então, é o compromisso que vocês vão estabelecer com a profissão de vocês e, consequentemente, com as pessoas para quem vocês vão prestar algum tipo de serviço. Se vocês forem advogar, né, seja a área que vocês forem para fazer, né, a especialização de vocês, enfim, se vocês vão participar de um concurso, em qualquer ramo de atuação que vocês forem escolher, vocês vão em algum momento representar um outro indivíduo, né? Então, como é que vai se dar essa relação sua
com, né, o que a gente chama de clientes ou com as pessoas para as quais você vai ter que prestar um serviço ou servir, se você se tornar um servidor público, né, um profissional, né, da área pública, né, você vai servir, né, ao público, tá? Então, a ética, ela tem que estar, tanto é que todas as profissões, né, elas têm o que a gente chama de código de ética. Vocês já tiveram a curiosidade de dar uma olhadinha no código de ética de vocês, do direito, né, dos advogados e advogadas que vocês serão? Já, porventura, alguém já teve essa curiosidade? Tá? Tem online na internet para vocês baixarem. Não. Então, assim, eu acredito que em algum momento, em alguma outra disciplina, provavelmente também vai ser pedido isso de vocês, né? Mas eu sugiro, se vocês tiverem um tempinho depois, dá lá uma baixada para dar uma lida, né? O que diz respeito à função, né, do advogado, em várias situações. Eu dei uma olhada assim por alto para saber mais ou menos o que estava tendo, o que dizia lá, certo? Então, quem puder depois fazer esse exercício de ir até, né, dar uma olhada no código de ética da sua profissão, né, fique à vontade, tá? Alguém mais quer falar sobre a relação da ética com a profissão do advogado? Não? Tá tranquilo? Bom, eu vou tentar, vou tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês, que tem o trechinho do filme que eu separei, do Advogado do Diabo, que é justamente os 10 primeiros minutos do filme, tá? Que é uma situação de um julgamento, e eu espero que vocês consigam ouvir. Eu vou botar aqui na minha área de trabalho para ver se eu consigo compartilhar isso com vocês. Aí vocês vão me dizer se vai ser possível. Vocês estão vendo alguma coisa? Só o rostinho de máscara. Só o seu rostinho, professora. A minha foto? Senhora. Máscara de bolinha. E agora? Melhorou ou não? Agora apareceu um slide. Melhorou. Reproduzir Eu novamente. estou vendo a senhora mesmo, pré-resolver. a sua imagem. Não, para mim está aparecendo slide já. Não, tá aparecendo reproduzir. Isso é a telinha do Media Player, né? Que é o player do computador. Eu vou dar aqui play e vocês me confirmam se vocês estão conseguindo ouvir, tá? O áudio. Para mim, eu não estou vendo, não. Eu só estou vendo sua imagem. Que estranho. Mas a imagem está embaixo. Deixa eu dar play aqui. Para mim vai estar aparecendo aqui. Mas vai chegar, pessoal. Eu acho que deve ser a internet de vocês, está um pouco lenta, vai chegar. A Thaís apareceu. Tô por aqui. Aparece quem fala por último. Eu tô dando play, agora meu computador tá aqui pensando na vida dele. Deixa eu ver se ele vai conseguir reproduzir. No seu tempo, computador, no seu tempo, não temos pressa. Estão ouvindo? Vai começar, professor. Mas vocês estão ouvindo? Sim. Por enquanto, não. Apareceu. Não, até agora. Só a imagem. Ave Maria, uma mulher chorando aqui. A gente vai assistir a prestação, esse trecho. Quem está falando? Eu vou botar aqui no começo de novo para ver. Oi, amigo. E aí, Léa? Tudo melhorou bem? agora, gente? Tá aparecendo o nome, professora. Tá aparecendo, a menininha chorando. Ela Falta tá o falando, áudio. mas não dá para entender, não dá para ouvir, não. Falta só o áudio.
Senhor é meu pastor. Não, está mudo. Agora, Com suas próprias palavras. Pode Estão ouvindo? agora sim, garota. Manda Não, ver. você tem que fazer silêncio. Eu vou voltar um pouquinho. Pronto. Tá com silêncio e ouçam agora. Eu não estou escutando nada não, professor. Só um Professora? minuto. Só um minuto. Eu não sei porque algumas pessoas não estão ouvindo. Eu vou deixar o trecho passar para quem está ouvindo, e aí depois a gente faz uma síntese da cena para depois discutirmos, tá bom? Poxa, e quem não ouviu, fica de fora, é? Eu também não estou ouvindo, não. Eu não sei o que está acontecendo, que algumas pessoas estão ouvindo e outras não estão ouvindo. Eu vou compartilhar com vocês esse trecho do vídeo também, certo? Enquanto ele está passando aqui, eu vou botar no WhatsApp também para vocês, tá bom? Eu tentei colocar no YouTube para compartilhar com vocês, mas eles bloquearam por questões de direitos autorais, né? Então, aí por isso que eu tive que baixar o filme, tá? Vamos ver se vocês conseguem.
Tá cortando muito. Acho que tá ruim demais, para não estar ouvindo nada. Gente, estão aí? Professora, eu consegui, estou assistindo aqui pelo YouTube. Aí não sei se tem como a turma escutar, porque onde a senhora colocou não dava para escutar nada. Alguém conseguiu ouvir alguma coisa do vídeo? Não, nada. Nada, professora, nada. Eu coloquei aqui no telefone para poder assistir. Ah, Professora, a senhora está sem voz. Oi? A senhora está sem voz. O som Direito. é mais baixo. Safado. Estão me ouvindo bem agora? Estou olhando Dá para ouvir, mas está muito distante o som, tá baixinho. Deu certo para vocês aí, gente? Não, eu estou vendo aqui na internet. Pronto, agora melhorou meu áudio? Seu áudio está ótimo, querida. Melhorou. Agora melhorou. É porque eu fui tirar o fone para ver se vocês conseguiam ouvir. O som do filme que é baixo mesmo. Pronto, então vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês o trecho do filme, para quem quiser assistir depois, mas eu vou fazer uma síntese, tá? Do que é essa cena, certo? A cena, ela diz respeito, já começa um julgamento em curso, tá? O protagonista, que é o rapaz de cabelo preto, ele está defendendo um professor que está sendo acusado de estuprar e violentar aquela aluna que estava ali depondo, né? Assim, começa o depoimento da aluna que acusou, junto com outras estudantes, acusou aquele professor de matemática de terem violentado ela, tentado alguma coisa com ela, tá? E aí, não sei se vocês perceberam mais, mas tem uma cena logo no início, que quando a menina está narrando, né? Foi o que aconteceu, o que foi que o professor estava fazendo com ela, pediu para ela ficar depois da aula, e ele vai falando, ela vai narrando o que ele estava fazendo com ela, né? E aí o cara, né, o que está sendo acusado, o professor, ele começa a ficar excitado com a situação, se tocando. E aí é quando o advogado olha para o lado e percebe, né, que ele estava fazendo aquilo e que, na verdade, isso era um grande indício de que ele era culpado, né? Ou seja, o advogado ele estava defendendo o seu cliente, né? E que o cliente tinha culpa, tá?
E aí ele fica revoltado, pede um recesso, sai. É a cena depois que ele vai ao banheiro, aí entra um repórter, né? O professor vai atrás dele, diz que ele é advogado dele, que ele tem que fazer o que ele tem que fazer para defendê-lo, né? Tem uma cena que ele bate assim o pé numa mala com dinheiro, né? Que é e aí ele fica perdido em salto, né? E aí o repórter entra no banheiro com ele e fala: ei, parece que chegou ao fim a sua brilhante carreira de vítima, né? Desafia ele. Aí ele fica pensativo, sabe? Aí ele volta, para cima dele, ele ao julgamento, né? E acaba discutindo oferta toda a discussão e acaba botando a vítima, né, no lugar de quase culpada e acaba vencendo o julgamento, né? Já adianto para vocês, ok? Ouviram a minha explicação, gente? Só Sim, deu para estudar. Para mim, cortou todinha, professora. Tá cortando. Deve ter oscilação de internet de vocês por aí. Por conta do... Internet tá ruim, Rô? Não, a internet tá boa. Mas teve gente que conseguiu ouvir a minha explicação toda? Vocês conseguiram? Alguém conseguiu ouvir minha explicação bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem agora, gente? Agora sim, professora. É estranho, não sei porque não estava funcionando. Bom, querem que eu repita a história do filme para a gente poder discutir? Se a senhora puder, eu agradeço. Sem problema, faço isso de bom grado, certo? Obrigada. O filme ele começa justamente numa cena de um julgamento, tá? E o rapaz de cabelo preto, que ele é o protagonista, né, o advogado, ele está defendendo um professor que foi acusado de assediar e de violentar algumas alunas dele, um professor de matemática. E aquela menina que está dando um depoimento no início do filme, ela é uma das pessoas que está acusando, e ela está ali justamente narrando, né, a situação do momento que o professor a assediou, tá? E aí o tribunal, todo mundo já, né, praticamente certo que o professor ia ser condenado. E o advogado, quando a menina está narrando, né, o que o professor fez com ela, aí o professor, sentado do lado do advogado, ele começa a ficar excitado com a narração da menina e começa a se tocar. E aí o advogado olha para o lado e vê. Ou seja, aquilo, o cara estava do lado dele, admitindo a culpa, né? Se ela estava narrando aquilo, ele estava daquele jeito, de fato, o que ela estava falando realmente aconteceu. Ou seja, ele estava defendendo uma pessoa culpada. Aí ele fica todo constrangido, tentando esconder, né, o cara. E aí ele sai revoltado do tribunal, pedindo um recesso. O professor vai atrás dele, dizendo que ele era advogado dele, que ele tinha sido contratado para defendê-lo, que ele tinha que defendê-lo. O cara diz que não, que não ia mais defender ele, aquela coisa, né? Aquela discussão toda. Ele vai para o banheiro muito chateado. E aí entra um repórter no banheiro junto com ele e fala, né, que finalmente ia chegar ao fim, porque aquele advogado, ele nunca tinha perdido nenhum caso. Todos os casos que ele tinha participado, ele tinha vencido. Aí o repórter vai e provoca ele, dizendo que finalmente ia chegar ao fim a carreira de vitórias. Aí diz o nome dele lá, sei lá, Lomax, o nome dele. Aí ele fica, sai daqui, fulano, sai daqui, arretado, né? Porque ele se gabava de nunca ter perdido um caso. E aí ele fica se encarando no espelho, o que é que ele vai fazer? Aí ele tem uma hora que ele decide a atitude dele, né? Pega a aliança, dá um sorriso para si mesmo e volta para o tribunal. E aí
ele reverte o processo, o depoimento, quando ele vai fazer as perguntas para a menina, e faz com que a menina que se torne a vilã da história, né? Ou seja, ele, sabendo que o seu cliente era culpado, ele, para não perder o caso, ele reverteu de uma forma que a menina que era acusante acabou, ele quebrou a credibilidade, né, da menina, tá? A fim de que o cara fosse inocentado. E adiantando, porque eu não segui a cena que vocês não estavam ouvindo, mas sim, ele vence o caso, certo, gente? Ele vence o caso para não perder, tá? A sua fama, a sua trajetória de vitórias. E aí, por que eu escolhi esse trecho desse filme para vocês? Tá? E sugiro, inclusive, que depois vocês assistam, porque ele traz algumas reflexões. Ele tem uma questão mais sombria, de suspense, mas que vocês assistam, tá? O filme. Eu vou compartilhar o trecho, que é os primeiros minutos do filme, mas tem muita coisa depois, ok? Sim, diga, Dalmi, você levantou a mão. Depois eu dou a palavra aqui para Yasmin. Sim, professora. Diga. Aquela situação. Tem muitas coisas que a gente faz e às vezes a gente escuta aquele velho ditado. É imoral, mas não é ilegal. No caso, o que esse advogado fez pode até ter sido imoral, mas não é ilegal. Então, ele tem que buscar um meio de defender o seu cliente. Certo? Aí é onde eu falo que a mídia se apega muito nesses detalhes. A pessoa está fazendo o seu trabalho moralmente, eticamente, ele está certo. Pode não estar moralmente, mas eticamente ele está fazendo certo. E a mídia se pega nisso aí para poder justificar que aquela pessoa não merece ter uma defesa. Certo. Eu acho isso. Beleza. Yasmin também levantou a mão. Diga lá o que você pensa sobre isso, querida. E depois eu dou a fala também para Jamile. Assim, não sei se é uma questão 100% de moral, mas eu acho que foi muito sangue frio e realmente é o papel dele, querendo ou não, é o trabalho dele, né? Então ele tem que fazer aquilo. Mas mediante essa situação aí que aconteceu, que o cliente praticamente se assumiu a declarou, culpa, né? Culpa, pois é. Eu acho que já puxa para um lado ético. Talvez eu esteja errada, talvez seja só um lado moral mesmo, mas eu acho que é uma coisa mais ética, porque foi meio que uma assumição, eu não sei se essa palavra assiste, ele assumiu a culpa, entendeu? Mesmo que só o advogado estivesse vendo aquilo. Sim. É isso. É fácil? É uma situação fácil, gente? É de jeito nenhum. Não, Thaís levantou a mão professora, também. não é Thaís, fácil. diga, Thaís, você levantou a mãozinha. Certo, eu estava vendo aqui a cena e a senhora ouviu a sua fala sobre o que aconteceu naquela cena, né? E tem uma amiga minha também que ela tá até, eu acho que 3 ou 4 períodos à frente da gente. E ela tem uma frase que ela costuma dizer o seguinte, que o advogado ele não defende o crime, ele defende o direito da pessoa de se defender. Aí o que acontece? O professor tinha o direito de se defender, mesmo sendo culpado, né? O Estado Legal do Direito, ele tem o direito de se defender, mesmo sendo culpado, só que a moral que o advogado teve no começo que é de ter reconhecido que o cara estava errado, ele não queria defender mais o cara. Mas aí ele quebrou todo o código de ética e de moral quando ele decidiu passar por cima disso tudo e mesmo assim defender só para não perder a fama dele de bom advogado. É exatamente assim, foi isso basicamente que eu entendi, né? Do contexto. A sua leitura foi essa. Beleza. Isso. Quem mais que eu gostaria de falar? Eu quero ouvir as opiniões de vocês, porque eu queria realmente provocar em vocês, pena que não deu para todo mundo ouvir e ver, né, o filme. Se a gente tivesse em sala, a gente veria juntos, né? Quem gostaria de falar mais sobre? É Jaci. Oi, Jaci. Eu também concordo com o que a Thaís acabou de citar.
porque ele não estava ali com o princípio só, no começo, sim, defender o seu cliente, mas depois, quando ele viu toda aquela cena, que foi ao banheiro, e ali teve realmente uma quebra, porque se ele antes, né, ele tivesse só pensado na defesa do seu cliente, mas não, ele estava pensando no que isso ia acarretar sobre a sua conduta profissional, entendeu? A fama vinha em primeiro lugar e não o direito do cliente ali. Eu vejo dessa parte também. Então, o que a Thaís falou, realmente eu concordo com ela. Isso, e a gente está dizendo aqui que também concorda com você, Jaci, né? Aí eu jogo a pergunta para vocês, gente. Ele teria alguma alternativa? O que vocês acham que ele poderia ter feito naquela situação? Tem alguém jantando com um prato aí, tá me dando fome. Com Professora, eu acho... Boa noite. Eu sou eu de novo, Thaís. Eu acho que ele deveria... É porque, assim, isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que ele deveria realmente ali acabar o julgamento, né? E ele, assim, ou ele se retirar do caso, indicar outro advogado, porque ele tem que fazer isso, ou ele diria, ó, pessoal, acontece que o cliente é culpado realmente e tal. Eu não sei se isso caberia no Código de Ética Profissional, citar o cliente dele como culpado, sabendo que ele é culpado. Mas é uma opinião minha. Eu teria me levantado e teria saído do caso. Certo. Né? Ele poderia, não sei, eu não sei também realmente como funciona. Eu sei o que eu vejo dos filmes, dos seriados. Professora, posso falar? Quem é? Andréa. Boa ideia, diga. Olha, ele teve a postura dele, né? A princípio, percebendo ali a aberração, né? Queria defender um criminoso, né? E aí, de marca maior, né? Assim, no tribunal o cara estava se tocando, imagino que ele não fez com aquela criança, né? Sim. Fora das vistas das pessoas. Então, ele agiu conforme a ética, né? E a moral dele não chegou, porque o que chegou foi o narciso, né? A questão dele, o ego dele exacerbado demais, né? Não admitir perder, independentemente de saber que estava fazendo algo errado ou certo, passando por cima da ética e permeando pela moral. Isso aí, o narciso dele foi o que falou mais alto, independente de qualquer coisa, de ética ou moral. Essa é a minha opinião. Entendi. Eu estou vendo aqui no chat que Maria do Carmo e Alexandre postaram. Deixa eu ver o que eles escreveram. Maria disse o seguinte: sim, ele poderia abandonar o caso e ir embora, mas a soberba, para não perder a reputação, ele arriscou tudo. Eu, sabendo que meu cliente é culpado, não defenderia, designava outro para o caso dele. Né? Aí o Alexandre, isso é um trecho do Código de Ética ou de algum juramento, Alexandre, que você colocou aqui? É o juramento dos advogados. Ótimo, que fala justamente que ele tem que observar a ética e não a moral, né? Quando ele avaliou ali o nojo que ele sentiu, a contradição contra o cara, ele colocou aspectos morais, né? Mas ali ele tinha que cumprir o dever ético da profissão dele de defender o... Se ele fechou um contrato, que é um contrato que se faz com o cliente, no caso, cumprir ali. Agora, se tem exceções que ele pode sair ou não, aí é uma questão pessoal dele. Aí está escrito aqui, né? Eu vou só ler para vocês, que está todo mundo vendo aqui no chat, mas eu vou ler assim mesmo. Ó. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Juramento do advogado. Realmente, é uma situação bem delicada. Aí Jamile, eu estou com um eco aí, disse para a gente, o direito dele defender não foi retirado, mas ele já entregou o jogo ali. E a postura orgulhosa do advogado é uma escolha dele mesmo, mas foi totalmente antiético. Aí é bem polêmico, né? Porém, no Código de Ética, é dever do advogado velar por sua reputação pessoal e profissional.
Olha aí, outra questão. Teve né? até o caso, professora, que o professor Anderson, o coordenador, ele falou com a gente do advogado que defendeu os canibais de Garanhuns. Sim. Ele disse que geralmente os advogados ficam com receio de defender esses casos, porque o advogado ele não pode colocar seus aspectos morais, pessoais, nesses casos, porque ele tem que defender o cliente. Então, se cada um for fazer juízo de valor, não vai ter advogado. Por exemplo, se for um rapaz que cometeu um Advogado assalto... criminalista, né? Pronto, Ele precisa de um advogado para defendê-lo, não é isso? Exatamente. Aí a grande questão é, será que não tinha possibilidade de, naquela situação, ele chegar, né, pedir uma reunião com o juiz e com a acusação, né, e propor um acordo, né, para o cara reconhece, assume a culpa, mas aí ele, né, proporia um acordo de ele assumindo, seria menos tempo de prisão, enfim, é o que a gente acaba vendo, né, em alguns programas, em algumas séries, não sei se funciona também assim no nosso Código Penal, mas ele fazer algum tipo de acordo e reconhecer, né, que o cliente dele, né, era culpado. Não sei, né? Sinceramente, cada um é que sabe naquela situação, e eu acho que é isso mesmo que vocês estão falando, né? Tem que tentar ao máximo procurar separar, né, a questão, né, da minha moral, dos meus valores, certo? Da minha atuação profissional, tá? Deixa eu mais botou aqui em outras palavras, independente da reputação que isso vai lhe causar, ele deve defender o acusado, professor. Esse é um questionamento, né? Eu não sei, tá? Eu joguei, né, a provocação para vocês, né? A gente não concorda, mas, né, o direito à defesa prevalece diante da moral, né? É certo? É errado? Né? Sim, todo mundo parte do princípio de que tem direito, pela Constituição, como a gente viu, a uma defesa, né? Mas, por exemplo, tem advogados que pegam casos sabendo que os seus clientes, eles são culpados. Eles vão tentar defender, né, para atenuar o máximo possível a punição que aquele cara, que aquela pessoa vai receber, né? É o que estou vendo, não é a reputação que conta, mas a defesa de quem quer que seja. Não sei, realmente não sei, né? Eu não quis trazer resposta, eu quis trazer dúvidas, inquietações para vocês refletirem e justamente pensarem, né, no aspecto ético e no aspecto moral da situação, que é uma cena de um filme de ficção, né? Mas a gente sabe, como foi até citado aqui, né, um caso dos canibais de Garanhuns, ou, por exemplo, os advogados do pessoal dos Nardoni, né, da menina lá que matou os pais. Né? Ela teve defesa, né? Teve advogado para defendê-la. E aí? Aí a Jamilé inquietou bastante, mas essa foi a minha intenção, de inquietar vocês, de provocar, de fato, essa pulguinha atrás da orelha de vocês, tá? O que mais vocês têm para dizer? E que a reputação não é mais relevante do que a defesa. Professora, eu não estou entendendo o que os alunos estão falando quando se refere à reputação, porque a reputação não é do advogado, ele não está cometendo nenhum crime. Ele está defendendo direito, porque eu conversei com um amigo meu que é advogado, ele disse que quando você é investigado, ou quando está acontecendo um processo, quando você está em algum processo que você feriu algum direito, você feriu o direito do Estado. Você diz, se está na lei, dizendo lá, não, homicídio, por exemplo, tem uma pena lá, aí você feriu o Estado, você feriu a regra do Estado. Aí o advogado, ele vai propor, diante disso, os direitos do que está sendo investigado. Porque até que ele seja condenado, ele não é culpado. Então, o que eu quero dizer é que quando o advogado defende o seu cliente, ele defende os direitos que o seu cliente tem perante a Constituição. Ele não defende o crime, entendeu? Acho que as pessoas estão confundindo isso com a reputação dele com o ato praticado.
Eu acho que a reputação que eles estão falando é que o cara, né, ele não queria perder o caso, então, justamente para não sujar a reputação dele, porque no que elas entendem por reputação, as pessoas entendem por reputação, né, é a carreira dele, que até aquele caso ele nunca tinha perdido, né? Ele nunca havia perdido nada. Então, foi a primeira vez que ele iria perder. Aí, justamente, pensando nisso, em não querer perder e não querer manchar a sua trajetória, aí ele, Paul Ventura, né? Tô entendendo. Porque eu tava pensando que isso aí é um aspecto generalizado, mas é só em relação a esse filme, né? Entendi. Pronto, é nessa situação, daquela situação. Ok. Entendeu? O cara sabendo, até então ele dá a entender que ele não sabia, ele estava defendendo o cara, defendendo mesmo. Mas acaba que, de fato, o cara, ele percebeu que o cara era culpado, né? Aí a Marcos botou aqui uma reflexão. Concordo com o Alexandre. Imagina o médico indo operar um cara que cometeu um homicídio e atirou na própria cabeça. O médico não pode também exercer discurso de valor. Ele tem que atender a vítima sem olhar quem, né? Tem isso também, né? Tem que olhar. Por isso que não é fácil quando a gente está falando de código de ética, de valores morais, né? Na área que for, certo? A gente tem que ter muito cuidado, né? E trabalhar muito com a questão da subjetividade nesse sentido, tá? Eu vi um monte de gente levantando a mão. Quem quer falar agora? Pegando um gancho nesse... Oi, professora, boa noite. Diga. Pegando um gancho nessas falas do Marcos, né, referente ao médico, num dia que eu sofri um acidente, eu fui atendida no HR, e eu estava na ala vermelha. Eu estava já para entrar no bloco cirúrgico, só tinha um leito no bloco cirúrgico para atendimento, era o meu. Aí chegou um rapaz baleado, cravado de bala, acho que ele tinha levado uns 10 tiros. O pulmão vazando sangue, todo baleado, com a polícia. Ele tava num troca de bala com outra gangue. Ele era bandido, né? Tava com o bolso cheio de droga, dinheiro. E ele passou na minha frente e foi embora pro bloco cirúrgico na minha frente. Assim, realmente, no código de ética do médico, ele tem que atender, primeiramente, aquele paciente que está muito mais grave. Eu tava com sinais vitais bons, tava bem, estáveis, né? Tava bem, tava consciente, ele tava quase morrendo. Eu tinha que realmente operar ele naquela hora, com um bloco cirúrgico já pronto para mim. Inclusive, ele levou minha roupa, levou foi tudo. O médico tinha que operar, não sei. Ele tinha, realmente. E outra, eu sofri um acidente trabalhando, tava em horário de serviço, tava fardada. Então, e ele tava, assim, foi dois extremos, né, totalmente diferentes, assim. Pegando o gancho do que o Marcos falou, realmente, o código de ética a gente tem que operar pelo que está escrito ali na profissão. Se o camarada ele diz, eu vou exercer tal profissão, então eu vou ter que respeitar o código de ética daquela profissão. E no código de ética da profissão tem que dizer que faz o quê? É isso, então tem que fazer isso. Quem mais pediu a fala? Tem pró e contra, né? Ô, professora, rapidinho. Oi. Onde que eu posso achar esse código de ética dos advogados? Se só jogar no Google mesmo, já me aparece, né? Eu joguei no Google, código de ética de direito, e aí já vem um PDF, né? Com as páginas. Aí eu dei uma olhada assim, bem por cima mesmo. Mas aí acho que é legal todos vocês darem uma lida, né? Até porque, como vocês vão trabalhar com leis, então nada mais correto do que vocês se apropriarem das leis que regem vocês. Né? E o código de ética é justamente isso. Aí Dalmi disse que a gente tem que refletir no caso, né? No caso do advogado, refletir antes de aceitar o caso. Claro, você tem que ter muita clareza. Só que no caso do específico do filme, ele não sabia que o cara era culpado. Ele foi para defender, era a função dele. Na hora do julgamento foi que ele percebeu, a partir da postura e da atitude do cara. Entendeu? Então, ele foi pego, a princípio, ele foi pego de surpresa. Né? Maria do Carmo falou. Em relação ao filme, falo da reputação, sim, foi o que eu disse. Porque ele não quis perder sua fama, né, de vitorioso. Alexandre já compartilhou aqui com vocês. Isso é o código de ética, não é isso, Alexandre? É o que a senhora falou em PDF aqui. Agora tem uma lei também, sabe? Uma lei que rege a conduta. Isso que a senhora falou é do PDF, tá mais resumido. Beleza.
certo? Então, aí, já botou. Se puder também botar no grupo do WhatsApp, né? Porque o link, Sim. porque aqui acaba se perdendo aqui entre a conversa. Vou mandar aqui. E no WhatsApp o pessoal já, na hora, já baixa lá. Obrigada, viu, pelo trabalho rápido. Bom, gente, o nome do filme, né, O Advogado do Diabo, ele é uma expressão que eu vou explicar para vocês o que significa, mas quem já viu o filme sabe que ela é o pé da letra, né, a expressão, né, o advogado do diabo, porque de fato ele vai defender, né, o próprio, né, no filme. Então, a expressão tem um sentido também dúbio no filme, eu vou explicar essa expressão para vocês. Estão conseguindo ver aí o slide, gente, que eu compartilhei com vocês, ética, moral e valores? Sim. Pronto. Tá? Que foi a apresentaçãozinha que eu preparei para a gente conversar um Para pouco. mim está aparecendo, não é possível exibir o conteúdo. Sério? Aí eu... apareceu agora, apareceu. Para tu, apareceu agora, Yasmin? Ainda não. O que acontece muitas vezes enfim, tilt do bug do Teams. Eu sugiro que a pessoa saia e entre de novo, que aí normalmente isso resolve esse probleminha, tá? Bom, o que é advogado do diabo? O que significa essa expressão, tá? Em latim, né, do advocatus diaboli, é uma expressão originalmente utilizada pela Igreja Católica para designar o advogado que tinha por missão apresentar provas impeditivas da admissão de um candidato a santo ou beato. Então, se o cara lá estava, né, pleiteando para ser canonizado, se tornar um santo, ou uma pessoa, né, beata dentro da Igreja Católica, tinha essa função desse advogado, que é justamente de provar se aquela pessoa tinha condições mesmo ou não de ser santificada e beatificada, tá? Por isso, essa expressão advogado do diabo, se ele era justamente, a pessoa estava querendo ser canonizada, ou alguém queria canonizar uma determinada pessoa. Aí tem essa figura, que é o advogado do diabo, que vai ter que mostrar, né? Será que aquela pessoa é boa mesmo? Será que aquela pessoa realizou aquelas, né, os milagres, enfim, as coisas que são necessárias para ser canonizado dentro, né, dos dogmas da Igreja Católica. E aí, muitas vezes, a gente utiliza essa expressão advogado do diabo quando o cara está justamente numa situação, né, que ele tem que atacar alguém que, a princípio, não deveria ser atacado, né, que é alguém santo, digamos assim, tá? Pronto. Bom, então apareceu, beleza, Yasmin. Aí segue aqui, ó. Sua função, a do advogado do diabo, em relação à Igreja Católica, era averiguar todos os fatos apresentados em favor do candidato, procurando falhas, olha aí, nas provas de milagres do candidato a santo. Nesses processos de canonização e beatificação, também havia o promotor da fé, encarregado de argumentar a favor do candidato, ou seja, era um julgamento de fé. Tinha o promotor que defendia o cara que queria ser santo e tinha um advogado do diabo que tinha que ver se existia alguma falha na história do cara, se ele podia realmente ser canonizado ou não. Popularmente, a expressão passou a designar um indivíduo que apresenta muitas objeções a uma determinada tese, criando dificuldades para a defesa. Por vezes, o advogado do diabo defende um argumento contrário ao da maioria, apenas com o intuito de testar a qualidade do argumento, tá? Que foi? No sentido inverso, como assim, Thaís? Você botou ele no sentido inverso. Explica para mim o que você quer dizer com isso. Promotor acusa, não defende. Sim, nesse caso da Igreja Católica, exatamente, é a questão no sentido inverso, exatamente, tá? Então, seguindo aqui, no sentido figurado, o advogado do diabo é apresentado como um indivíduo que defende um cliente ou uma causa que moralmente não há defesa. Olha aí, certo?
Por isso que o filme, né, utilizou essa expressão para ser o título do filme, tá? O acusa não defende, isso mesmo, tá? Aqui, eu estou com a barrinha aqui bem na frente, vou continuar aqui a leitura para vocês. No filme, né, americano Advogado Diabo, que ele é de 1997, ou seja, já falei para vocês, final da década de 90, é utilizado o significado literal da expressão através da história de um jovem advogado que representa em tribunal o próprio diabo, disfarçado de advogado bem sucedido, certo? Aí já dei um spoiler do filme, tá? Certo, gente? Então, quis trazer essa definição para vocês, né, do que é o advogado do diabo, para poder fazer um link com o filme e com a nossa discussão sobre ética, valores e moral, tá? Alexandre ainda aqui, né, compartilhando as leis e os estatutos do Código de Ética do advogado. Alguém quer Professora, falar alguma coisa? essa parte aí do artigo 31, ela fala exatamente o que contraria o que muitos pensaram, né? Que aqui ele diz que nenhum receio de desagradar magistrado, ou seja, juiz, ou qualquer outra autoridade, promotor, ou incorrer em impopularidade, ou seja, ser mal visto com olhos na sociedade, essas coisas, pode deter o advogado, tá entendendo? Ele é no estatuto, você não pode contrariar o estatuto da sua profissão, senão você não vai ser um advogado. Você quebra com o código de ética da sua profissão, né? Não é fácil, gente, né? Não é fácil mesmo. Bom, ética, moral e valores. Tem aqui uma lei, né? Uma ordenança, que é uma lei, está aqui em espanhol, que eu peguei embaixo, tem a tradução. Essa tradução diz o seguinte para a gente, né? Desse slide aí que eu botei para vocês, traduzindo. Neste local e em todo o distrito de Miraflores está proibida a discriminação, tá? Essa situação, quando se precisa criar uma lei, no caso uma lei municipal, né, que em todo local está proibido, né, todo tipo de discriminação. Está levando em consideração a ética, a moral ou os valores? O que é que vocês acham? Valores. Oi? A gente viu, né, no trechinho que o Alexandre postou, que fala que o advogado ele tem que levar em consideração a questão dos direitos humanos. Não é verdade? E toda forma de discriminação é uma agressão a direitos humanos. Concordam comigo? O que é que vocês têm a dizer? Pois é. Então, nesse caso aqui, a gente pode estar falando tanto numa perspectiva moral, mas também numa perspectiva ética. Porque, infelizmente, tem pessoas, né, cujos valores são diferentes dos meus. Tem pessoas que não veem problema em discriminar outras, pasmem, mas em praticar atos, né, racistas, por exemplo, né? Existe. E a gente, infelizmente, vê muitos casos, né, ainda nos dias atuais, ainda no século, né, 21. Né? Então, isso é um problema tremendo, né, no que diz respeito à nossa sociedade. Eu imagino assim, né? E aí eu acho até complicado a gente falar, por exemplo, no Brasil, né, falando da própria questão da discriminação aqui que a gente trouxe essa reflexão, né? Muita gente fala, mas não existe mais racismo no Brasil, né? Isso é a maior mentira que alguém pode falar, né? Diariamente a gente vê casos, né, em que a discriminação racial, a discriminação étnica, ela é praticada, né, quase que cotidianamente, né? Aqui no Brasil nem é incubado mais, vice Jace.
cada vez mais está se tornando possível, né? A gente já discutiu sobre isso. A gente está até vivendo numa situação bem delicada, bem polêmica o assunto, né? Acho que todo mundo viu a situação do jovem, da criança que foi, né, morta, né? Lá numa das comunidades lá do Rio de Janeiro, né? E hoje eu estava vendo uma notícia falou, né, que a perícia encontrou dentro da casa do menino 72 tiros nas paredes, né? Aí você para e pensa, caramba, tá isso aqui. Ô, professora. Racismo estrutural, só um minutinho. Racismo descarado no Brasil. Isso é rotina diária, só sente na pele quem é preto. Né? Quem que pediu a fala? É Jaci. Diga, Jaci. Hoje eu vi uma reportagem também sobre angolanos, que lá em São Paulo, um deles foi assassinado, e aí eles falaram que era por conta que eles eram angolanos. E um deles ficou ferido e o outro foi assassinado. E aí a gente está falando de uma discriminação que, para além da questão para além da questão da cor da pele, tem uma questão forte que é o da xenofobia, né? Que é justamente essa fobia que muitas pessoas têm de pessoas de outras culturas, né? A gente, infelizmente... Isso mesmo, ele até citou também. Fala a questão da xenofobia, né? Isso. E, infelizmente, a gente tem isso muito forte na nossa sociedade ocidental, né? E eu estou falando do Brasil, mas a gente vê isso em vários países também, a questão da xenofobia e também a própria questão do racismo, né? Acho que mais até do que o Brasil, os Estados Unidos, acho que é um dos países mais racistas que existem, né? E normalmente quando você vê esse tipo de atitude, você olha para a história desses países, como é o caso do Brasil, como é o caso, né, dos Estados Unidos, e existe uma herança, digamos assim, de um passado colonial, de um passado escravocrata, né? Aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a escravidão, né, durou e foi base do trabalho, da economia de boa parte do país lá e aqui de todo o nosso país, né? Então, esse ranço, né, do racismo está diretamente ligado a essa construção colonial do passado. Clebson falou, tem que saber a diferença de racismo e injúria racial. Qual que é a diferença, Clebson, entre racismo e injúria racial? Consegue falar para a gente? Professora, no que eu vi em algumas aulas de YouTube, quando eu via para concurso, né, essa parte, que racismo, questão de raça e não de cor. Vou dar um exemplo assim, você pega um negro e chama ele de macaco, isso não é racismo, isso seria injúria. O racismo é se eu reclamar da raça toda de negro, se eu reclamar da raça de italiano, da raça de espanhol, tá entendendo? É a raça toda. Aí tem gente que diz assim, não, chamou aquele negro de macaco, chamou aquele cara de viado. Isso não é racismo, isso é injúria racial. Entendi. Consegui captar a diferença. Alguém pegou aqui a condução dos slides e está fazendo de novo. Cadê? Substituir. Aí o slide saiu, eu tenho que recolocar o slide para a gente continuar, né? Pois é, gente. Então, eu acho bem complicado quando a gente fala de temas, né, como discriminação, porque a gente tem que pensar em algo, né? Por isso que a antropologia, a sociologia são ciências que têm bastante a contribuir, né, com a área do direito, tá? Dialoga direto, tá? Deixa eu seguir aqui. Aí, ó, seguindo aqui a apresentação. Todo mundo tá vendo aí o slide de número 4? Vocês estão vendo o slide 4, gente? Eu não estou vendo nenhum slide até agora. Professora. Oi. Esse slide tem a ver com ética. Oi, diga. A injúria racial. Gente, ó, é porque tem gente que está pegando tá assumindo o controle
da apresentação. Eu peço que não mexa na apresentação, please. Professora, foi uma tentativa aqui de passar os slides. Desculpe aí. Pronto. Eu Tu não passasse- estou vendo nenhum Tu passou o um slide, monte não. de slide, na verdade. Tu foi pro 13º slide. Ele tava no 4º. Peraí. Tá querendo largar mais cedo ele, professora? Eu tô ligada nele. Bom, Só que eu queria acompanhar a aula aqui. ó. Cadê? Professora, ainda não vi nem o primeiro. Maria, eu não sei. Pode ser realmente a questão da internet. Você tenta dar uma saída e volta, porque a gente já tá no 4º slide, né? Então, dá uma saída da sala e volta para ver se tu consegue ver a apresentação, tá? Aí tem dizendo aqui nesse slide, tá? A imagem anterior teria algo a ver com ética ou moral? Um mundo onde se precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra é um mundo com valores naturalmente éticos? É uma pergunta para vocês, certo? E aí, o que vocês acham? Falando do trechinho da imagem anterior da notícia sobre a lei contra a discriminação. Um mundo onde se precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra é um mundo com valores naturalmente éticos? Ô, professora, Infelizmente não, né? Isso não era nem para precisar acontecer, mas é necessário para conter. eita, desculpa, André, te atrapalhei, não foi? Você tá cortando aqui para mim. Diga, querido. Assim, Diga, professora, na verdade, a ética, a moral, a questão dos valores, elas se confundem muito, sabe? Elas se confundem demais, elas praticamente estão entrelaçadas. E, ao mesmo tempo, vai chegar algum ponto delas que vai haver conflito entre elas, tá certo? Também pela concepção. Ética, se você for trazer ética, vamos pensar para a questão, vamos pensar para a questão profissional, que geralmente áreas profissionais, ele tem um código de ética, né? Vamos pensar no código de ética, a gente tem um código de ética escrito para poder conduzir, não é, as ações e condutas, né, em determinada profissão, tá certo? A moral também tem isso. Agora, só que a moral vai muito também pelo algo intrínseco da pessoa, algo também que é construído através, feito que você falou em outras aulas, que vem muito da cultura, né? Da cultura daqueles povos. E tem os valores de cada indivíduo. Tem um indivíduo que para ele tanto faz roubar, como para ele não. Então, é um tema que se mistura muito, tá certo? Mas se mistura muito e, ao mesmo tempo, em alguns pontos, eles acabam entrando em conflito. Quando a senhora mostrou aquela lei lá atrás, né, que traduziu, eu não estava tentando falar aqui, eu não estava conseguindo, por causa do microfone. Hoje está dando a zebra aqui para mim. Quem pode ter feito aquela lei ali pode ter uma moral que condiz com a ética, certo? Isso é muito refletivo. Tá beleza, certo? Assim, mas é justamente o que não sei quem foi que falou aqui, que de fato não deveria haver uma lei, né, que condenasse a discriminação, porque o ideal é que não houvesse discriminação, né? E aí, mas infelizmente, né, ela ainda, como a gente sabe, ela é muito latente, as mais variadas formas de discriminação. E aí, a gente já respondendo a pergunta que está aqui nesse slide, não, né? Essa sociedade, ela não tem valores naturalmente éticos, tá? Quando fala naturalmente, ou seja, tá implícito na sociedade. Não, a gente precisa civilizar, educar a sociedade. E aí é onde entra a questão da ética, né? A ciência da moral, tá? Cadê Yasmin? Botou aqui. Creio que ética como algo... Oi? Fale, Cleiton. É como, para mim, assim, a ética, na verdade, ela precisa ser determinada, tá certo? É algo determinado. Tem que ser determinada a ética, porque senão ela vai se confundir com valores pessoais,
com alguns valores com questão morais de cada pessoa ou de cultura, tá certo? Imagine se a gente não tivesse, né, um código de ética, né? A ética está diretamente relacionada à questão da regulamentação social, então a gente está falando muito da questão dos direitos, né, das leis, certo? Já imaginou se não houvesse ética, né? Se cada um quisesse impor a sua verdade, se cada um quisesse impor o seu valor, aquilo que acredita, né? E mesmo assim, ainda nos dias atuais, tendo, né, códigos de ética, códigos legais, códigos penais, ainda tem pessoas que querem se impor sobre outras, né? Imagina se não tivesse nada disso, tá? Creio que ética, como algo coletivo, é uma questão de respeito. Logo, o fato de se precisar criar leis para punir pessoas que discriminam as outras por algum motivo X, mostra que não é naturalmente ético. Exatamente, isso que eu acabei de falar, Yasmin. Ótimo. Deixa eu seguir aqui para o próximo slide, tá? Deia, tu quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Quero sim, professora. É que a gente está falando muito da ética no trabalho, da ética na sociedade. Sociedade, esquecendo que tem uma ética raiz, né? Que vem de base familiar. Essa você traz com você, né? Leva à escola, leva para a vida adulta, né? Quando já o caráter está formado. Nesse caso aí que você está falando, a gente nem está falando, não está falando de ética, a gente está falando das questões pessoais. Então, está muito mais relacionado a valores e a moral, tá? A ética é algo macro, é algo maior, é algo que precisou ser estabelecido para poder tentar equilibrar todos os diversos valores, as diversas morais, entendeu? E aquilo que eu falei para você, tem gente que acha que não tem problema nenhum em discriminar a outra pela cor da pele. Tem gente que realmente acha que não tem problema, né? Ainda nos dias de hoje. Mas isso, né, socialmente não é mais bem visto. Então, a ética diz que isso está errado. Então, precisa se criar uma lei, certo? Quando eu falo disso, é porque existe uma deturpação entre ética e moral, né? Então, para entender, na minha concepção, na minha visão, eu faço o seguinte, eu me coloco naquela situação e imagino que eu não queria que aquilo acontecesse comigo, logo eu não faço, entendeu? Certo. Quando eu faço essa troca, essa inversão, é que eu percebo o que é e o que não é. É por aí. Isso. Né? O Dalmi pergunta, a ética seria condutas impostas pela sociedade e a moral seria a decisão do eu de seguir aquela ética? Bom, a ética sim tem a ver com a regulamentação da sociedade, tá? Para tentar equilibrar, como eu falei, né? Essa diversidade de valores e morais, né? Mas aí é uma questão, né? Eu que decido seguir ou não a ética, e se a ética está relacionada à questão dos direitos e da legislação, né? Se eu não sigo, eu estou transgredindo, né? Então, sim, eu tenho essa escolha de cometer ou não determinado crime. Eu tenho escolha, mas eu tenho que estar ciente que vão ter consequências, né, daquele meu ato, certo? Porque eu não posso, né, agir do jeito que eu quero na sociedade. Então, eu tenho que entender, tentar, né, viver seguindo de acordo com os padrões éticos, né, que foram construídos para meu grupo social, tá? E aí vem algumas dessas frases aí para vocês, ó. O que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. É uma frase aí do filósofo Schopenhauer, tá? Aí a segunda frase. No Brasil, quem tem ética parece anormal. Concordam com essa frase, gente? Infelizmente, sim. Ficou bastante abstrato, professora, porque a ética não é um negócio rígido, né? Oi? É abstrato. Para mim ficou um pouco abstrato, porque a ética não é um negócio tão rígido, né? Mas o que eu leio nessa frase... Discordo. Diga. Por que você discorda? Desculpa aí, eu acho que é Alexandre, né? Desculpa aí pela discordância, mas eu discordo, Alexandre. A ética,
A sociedade, liberdade de direito, dá para a gente falar, discordar sim. Assim, a ética, assim, eu estou pensando muito, tentando raciocinar aqui, muito em termo profissional, pensando na questão de código de ética, sabe? Ética, para eu poder direcionar, para poder ter uma abrangência. O código de ética, ela é uma coisa obrigatória, porque senão, se você não cumpre aquilo, você vai ter sanções, você vai ser penalizado, tá certo? Então, é uma coisa imposta a ética. O que eu falei foi que a ética não é uma coisa restrita. Você tem liberdade sendo ético, você tem liberdade. Você pode ter atitudes que são, assim, você tem liberdade dentro da ética, foi isso que eu quis dizer. Que ela não é uma coisa, um padrão aqui, ó, você só faz isso. Entendeu? Você pode ser ético, tendo várias condutas. Tá bom, meu irmão. Desculpa, eu acho que cortou aqui, mas tá aí. Mas é justamente isso, a gente vai tirando as nossas dúvidas, a gente vai refletindo, a gente vai discordando, concordando, né? Aí outra frase aqui pra gente, ó. A moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade, né? Outra frase aqui. E por último, quem não tem moral, né? Aqui a minha barrinha, deixa eu botar aqui nessa frase. A última frase não está dando para ver, não tá? É a faixa tá por baixo da barrinha preta, professora. Aí eu vou ler aqui para vocês, já a fala do Sêneca, né, o filósofo grego. Quem não tem moral não tem direitos. Né? Quem não tem moral não tem direitos. E aí isso vai levar a gente a alguns outros conceitos para além da ética e da moral. Mas olha aí, gente, para vocês. Vou passar aqui o próximo slide. O conceito de ética, né? É uma ciência prática e normativa. Olha aí, muita gente associou ética a normas. Então, estão vendo aí que vocês estavam no caminho certo. É uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom. E, a partir deste ponto de vista, como se deve agir. Ou seja, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Foi aquilo que eu falei para vocês, gente. A ética é a ciência da moral, tá? É o que vai justamente normatizar, regular, né, a moral, tá? Aí deixa eu ler aqui que tem na barrinha. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída, tá? Então, quando a gente pensar em conceito de ética, é justamente isso. A ética é a ciência da moral. E o conceito de moral? Vamos ver aqui agora o conceito de moral. É o conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social que funciona como um guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem e o mal, certo ou errado de uma ação. Também muita gente, no mapa mental que eu pedi que vocês fizessem, relacionou moral a valores, a crenças, isso falou até questão da própria crença religiosa, né? As normas também estão relacionadas aí, tá? A moral. Ô, professora, Oi. Deixa eu fazer uma pergunta à senhora. A senhora colocou... A gente assiste aquele filme daquela modelo, né? Que ela foi... Flor do Deserto. Flor do Deserto, isso. Foi muito bom. Então, lá na sociedade dela, a gente foi debatido aqui. Então, eles lá têm a moral deles, né? Porque está relacionado aí nesse sentido da moral que você quer falar, Cleiton? Isso. Das crenças, né? Das crenças. Das crenças, né? Conjunto de costume, né? Dele, crenças, valores. Então, a moral muda. Eu sei que a ética também muda de acordo com o lugar, mas a moral, ela tem eu acho que talvez ela tenha uma parte mais... como se fosse mais abrangente a questão de mudanças, né? Dependendo da sociedade. A variação. Há variações, é isso. A palavra é isso mesmo. Essa. Sim, sim.
Cada país tem sua crença, tem, né? Mas existe talvez algo maior, né? Então eu tenho que seguir algo que seja maior, talvez, do que isso, né? Por isso que eu perguntei em relação à questão dos direitos humanos. Eu fiz aquele questionamento lá na atividade quando vocês tiveram de assistir o filme, né? Será que a gente deve respeitar, né, os valores culturais daquela prática que é mostrada no filme, ou a gente tem que levar em consideração algo maior, né, que são os direitos humanos, que está aí diretamente relacionado, né, mas eu citei o filme justamente que é por causa desse conceito. Sim, então, sim. Aí a gente acaba trazendo essas coisas que que já foi passado lá atrás, a gente acaba trazendo para agora também, né? Que tá tudo conectado. É tudo conectado. Dalmícia levantou a mão. Quer falar algo? Não, professora. Não foi eu, não. Então vamos seguir. Conceito de valores, tá? Os valores são características morais que todas as pessoas possuem. Então, eu tenho os meus, o Dalmi tem os deles, o Cleiton tem os deles, a Thaís, a Yasmin, o Léo, enfim, cada um tem o seu conjunto, né, de valores. Servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações na satisfação de determinadas necessidades. Então, valores é o que a gente tem de mais pessoal, tá? E de mais individual, certo? Então, numa escala, a gente pode pensar, né, que o valor é aquilo que é meu, a moral, né, diz respeito aos costumes, e a ética vai regular as várias morais, perdão. Então, a gente pode pensar nisso numa pirâmide, né? Quem vem primeiro são os valores, que cada um tem os seus, mas aí eu tenho que respeitar aquilo que moralmente foi estabelecido para a minha sociedade, mas na mesma sociedade pode haver morais diferentes. Então, a ética está ali para tentar harmonizar essa variedade, né, de morais, ok? Então, ter claro esses três conceitos, de ética, de moral e de valores, certo? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né, na questão de que poderiam ser valores. Eu fiz aí esse pequeno mapa mental, né? Então, valores está relacionado a respeito, a solidariedade, a humildade, a piedade, e o último ali está coberto, a coragem e a honestidade. Concordam que esses são valores? Que nem todo mundo compartilha dos mesmos? Sim, concordo, sim. Né? Será que todo mundo é honesto? Será que todo mundo é solidário? Será que todo mundo é humilde? Né? Será que todo mundo tem respeito pelo outro, pelas leis? Enfim, né? São questões bem pessoais, tá? Bem que diz respeito à pessoa enquanto indivíduo. E aqui, nesse próximo slide para vocês, tem dizendo aqui, ó, a moral ordena, a ética aconselha, certo? Essa relação aí, tá, gente? Alguém levantou a mão nesse inteirinho aqui, que eu vi que acendeu a luzinha ali. Alguém levantou a mãozinha. Não sei se alguém quer falar alguma coisa nesse momento. Professora? Oi? Eu acho que meu fone quebrou. Terminou de quebrar. Porque eu tava falando e não tava... Enfim, é porque no slide anterior tinha alguns termos, tipo respeito e honestidade, que estava ligado a valores, só que eu imaginei que tivessem ligado a ética. Não, é porque são questões pessoais, entendeu? Valores são coisas pessoais. Nem todo mundo é honesto. Às vezes a pessoa finge porque precisa seguir a regra, mas no cotidiano, no seu dia a dia, no seu mundinho, ela não pactua com essa ideia de honestidade, por exemplo, né? Aí, ó, e a questão do respeito? Oi, diga. E a questão do respeito não seria algo tipo, não vou dizer obrigatório, mas que todo mundo deveria
ter, não? Sim, sim. Tanto é que precisa se criar leis, né, para obrigar algumas pessoas a respeitarem determinados grupos, né? Mas parte muito do indivíduo, a noção do respeito, né? Mas aí quando você vê que nem todos possuem esse valor, então é preciso ser imposto, né? Entendi. Virtude associada à moral, à justiça, certo? Nesse caso, deixa eu botar aqui no meu slide. Nesse caso, cabe à virtude dar a cada um o que por direito lhe pertence praticar, né? A equidade, a noção, né, daquilo que deve ser distribuído para cada indivíduo. Aí aqui eu trouxe também para vocês no próximo slide, né? Se a virtude associada à moral é a justiça, a virtude associada à ética é a generosidade, tá? A virtude questiona normas e regras guiadas pela generosidade. A generosidade procura dar ao outro mais do que ele tem direito, isto é, dar a ele o que ele não teria direito pelas regras da pura justiça, mas que a generosidade permite, ok? E aqui, gente, são conceitos que eu queria que vocês, né, compreendessem, porque está diretamente relacionado com o que a gente estava falando, tanto do filme, do trechinho do filme que a gente viu hoje, né, quanto dos exemplos das práticas, né, de determinados advogados, de determinados grupos, que diz o seguinte: o que é ser amoral, né? E aí a gente pode partir a palavra, né? Esse a é um prefixo de negação. Então, não moral, né? É não ter moral, não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. Então, quando você diz, isso é amoral, né? É justamente a falta de moral, ok? E qual a diferença de amoral para imoral? Então, imoral significa, é algo bem mais complicado, porque parte da premissa de que é saber o que é certo e errado moralmente. Você ter a consciência do que é certo e do que é errado, né? E agir cometendo o erro. Agir contra a moral, tá, gente? Então, você ser imoral é você saber o que é certo e o que é errado, né? E, mesmo assim, optar, tá, por agir de forma errada, ok? A diferença aí entre amoral e imoral. E aí vem uma reflexão. A educação familiar, escolar e social tem como ponto mais forte a moral ou a ética? Para vocês pensarem aí, eu trouxe uma outra reflexão para vocês, né? A educação familiar, escolar e social tem como ponto mais forte a moral ou a ética? E aí, gente, estou aguardando. A ética, né, professor? Creio que seja a ética. Por quê, querido? Porque a ética, ela estipula aquilo que é para a gente viver em sociedade, né? O que vai ser moral, aí está muito relativo, porque a escola vai tratar num aspecto, a família vai ser outro. Exatamente. Tá complicado de definir, mas... Acho que os dois. Os dois juntos. É um Estão equilíbrio. interrelacionados. É um equilíbrio. Relacionam-se. É um equilíbrio entre ambos, né? Porque quando a gente pensa no âmbito familiar, a gente vê muito a questão da moral. Mas quando a gente pensa no âmbito social, né? A gente está falando aí de uma perspectiva mais ética, certo? Ok. Aí seguindo, aí vem 3 avaliações de moral. Aí, então, quando alguém fala, este homem é pouco apresentável, esse político é corrupto, sua presença é louvável. São avaliações de moral. Você está avaliando a moral, a atitude daquele indivíduo, tá? E tecendo julgamentos, né? Porque, acreditem, nós estamos o tempo todo julgando e sendo julgados. A gente já falou sobre isso, né? Basta a pessoa entrar na sala, você já está fazendo
uma análise daquela pessoa, você já está estabelecendo um julgamento ou muitas vezes um pré-julgamento, tá? Aí vem aqui, ó, o filósofo alemão Leibniz considera que o direito e as leis decorrem de 3 preceitos morais básicos: não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido e viver honestamente. Concordam com o filósofo Leibniz que o direito e as leis decorrem, ou seja, surgem, tá, desses 3 preceitos morais básicos? Eu não devo prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido, certo? E viver honestamente, ou seja, viver de acordo com aquilo que é considerado o certo, tá? Aquilo que é o correto a ser seguido. E tem ali embaixo falando o quê? Ou seja, a ética orienta também o ordenamento jurídico e ou legal das nações. Por conseguinte, orienta também a política, tá, gente? E aí, infelizmente, a gente vê muita falta de ética, tá? Quando a gente diz respeito a atos de corrupção, por exemplo, né? É total falta de ética, né? Eu só concordo. Sim, Thais, nem se preocupe, você sabe que eu compartilho tudo, todos os slides eu compartilho com vocês, tá? Seguindo aqui. Essa imagem aí, gente, ela dá que ideia para vocês? Corrupção. É aquilo que a gente estava falando, né? O cara está recebendo assim, o da frente está com a mão para trás, assim, discretamente, e o outro é propina. Isso. Isso está parecendo uma generosidade, professora. Está parecendo o quê? Generosidade. Ah, o de trás está sendo generoso com muita. É muita. Aí, ó, justamente, ó, que é uma frase do Cap. Ele diz o seguinte: a grande doença, já que vocês não estão conseguindo ler por causa da barrinha, mas a frase que tem ali é o seguinte: a grande doença do ser humano, mental, física e social, está em sua falta de ética. Concordam aí com o Cap? Que a grande doença do ser humano é justamente a falta de ética? É verdade. Né? É, professor. E seguindo. Isso aqui não, cadê o que eu queria? Ah, tem essa atividadezinha que eu vou deixar já pelo adiantado da hora, já passamos das 9. A gente iria realizá-la, né? Mas como hoje rendeu os debates, né? Então eu vou deixar isso daí com esse slide, né? Para vocês responderem, certo? E na próxima aula a gente debate sobre esses questionamentos. Tá bom, gente? Vocês vão me dizer qual a diferença entre ética e moral, o que são valores quando estamos falando de ética, qual a diferença entre a moral e imoral, e pesquise situações em que as palavras ética, moral e valores aparecem e faça, né, um painel relacionando-as, que foi isso aqui, né, que a gente fez. Ok? Aí vocês respondem essas perguntas e mandam lá no nosso e-mail. Tá bom, gente? Ok. Compreendido? Até quando? Até a nossa próxima aula. Tá? Até semana que vem. Aí vocês podem vai colocar, deixar no rádio? vocês podem, vou. Vocês podem deixar, botar, inclusive, você tem que botar no Word e coloca mesmo no corpo do e-mail. Não precisa nem anexar. Boa noite, tchau. Tá certo, Boa gente? boa noite a todos. Certo, Maria. Então, assim, eu agradeço, espero que tenha, né, trazido algumas reflexões para vocês, né? A minha intenção, como eu sempre falo, é muito mais provocar a reflexão, tá? Espero que tenha sido produtivo, né, esse nosso momento hoje, né? Que já seria assunto nosso e eu só fiz dar essa adaptada para a oficina, tá certo, gente? Espero que vocês tenham, né, achado proveitoso. Foi muito boa a aula, professora. Obrigada, querida. Eu vou parar aqui, né? Vou encerrar aqui a nossa a gravação, tá, gente?
Desejando a Boa vocês noite, até quinta. boa noite, né? A gente se revê na quinta. Eu vou deixar para vocês o texto da nossa próxima discussão, certo? Já repasso para vocês lá no grupo, tá bom? Senhora.